Olá pessoal, graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui nós vamos dar continuação. Hoje nós vamos falar sobre o Sola Fide, né? Um estudozinho aqui sobre o Sola Fide, né? Então, o que significa Sola Fide, né? Sola Fide significa somente a fé, né? Então, somente pela fé é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, como uma pessoa pode ser salva, né? Então, tem muitas pessoas que pensam que é salva pelas obras. Tem pessoas que pensam que é salva pela fé mais obras, né? Então, tem pessoas que pensam que é salva pelas obras. Eu vou explicar. Ó. Por exemplo, tem pessoas que é salva pelas obras, elas pensam que é salva pelas obras por ela fazer boas obras, por ela fazer caridade, por ela doar os seus bens, né, aos pobres e outras coisas. Quer dizer, então tem pessoas que acham que são salvas pelas boas obras que faz, né? Mas a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, né? Então, por quê? Para que ninguém se glorie, né? Ninguém consegue se salvar, né, pelas obras. Então eu vou explicar aqui, né? Já expliquei sobre isso, né? Que as pessoas não é salvo pelas obras. E tem pessoas que pensam que é salva pela fé mais obra. A pessoa ela pensa assim que eu faço as obras para ser salvo, né? Então ela pensa porque diz que tem fé, diz assim, eu creio, eu faço as obras para ser salvo. Só que é como se fosse assim, que essas pessoas querem dizer, Deus dá a fé e eu faço as obras, né? Então como se Deus fizesse a metade, né, e a pessoa fizesse o resto, né? Mas a Bíblia diz que não é assim, não é assim que funciona, né? Que a salvação vem pela fé mais obras. Não, não é assim. Então, a salvação é somente pela fé, né? Exclusivamente pela fé. E independentemente, né, das obras. E é o que o apóstolo Paulo ele ensina nas suas cartas, né? Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 28, diz assim: o apóstolo Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, ó, somente pela fé, sem as obras da lei, né? E o apóstolo Paulo também, ele vai ensinar lá em Efésios, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, ele vai dizer: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, ó, por meio da fé, né? E isto não vem de vós, tá vendo? A fé, ela não vem de nós, é dom de Deus, quer dizer, é de Deus, é Deus que dá a fé. Aí no versículo 9 ele vai dizer, Paulo, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ninguém consegue fazer algo para se salvar, né? Aí mais na frente eu vou explicar por que é que nós temos que fazer as boas obras. Então, então a salvação ela é somente pela fé, né? Não é mérito de ninguém, né? A salvação, né, que o homem recebe de Deus, ela não é mérito de ninguém. A salvação, ó, por exemplo, né, não é nada que o homem faça de bom, né? Ou os sacrifícios, né, que a pessoa faz, tudo que a pessoa faz, as boas obras, né, com a intenção de se salvar. Não é assim que a pessoa se salva, né? Fazendo isso. Nós não somos salvos
pelas obras que nós realizamos para Deus, né? Mas pela obra, mas nós somos salvos pela obra que Deus fez na cruz de Jesus, né? Por nós. Então, aí eu vou explicar agora que as obras, elas são importantes, né? Então, ó, você não pratica obras para ser salvo, né? Mas você pratica obras porque você foi salvo pela fé, né? As obras, ela é a consequência da fé, né? Então, você não pratica boas obras para alcançar, né, o favor de Deus, mas você pratica as boas obras, né, porque você foi alcançado pelo favor de Deus, né, pela graça de Deus, né, você foi alcançado. A questão fundamental é em quem você tem fé. Então a questão é essa. A questão fundamental é essa. Em quem você tem fé, né? Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho fé, eu tenho muita fé, né? Tem pessoas que têm fé em si mesmo, tem pessoas que têm fé nas suas obras, nas suas boas obras que faz, né? Tem pessoas que têm fé nos santos, né? Tem pessoas que têm fé no Papa, né? Tem pessoas que têm fé na igreja, a igreja que eu participei por anos, né? Por exemplo, tem muitas pessoas lá que têm fé na própria igreja, na própria instituição. A fé deles não está em Cristo, está na instituição, na CCB. Quer dizer, então é esse tipo de pessoa que diz que tem fé, mas a fé dele não está em Cristo, né? Então tem gente que tem fé no apóstolo Pedro, né? Então tem muitas pessoas que dizem que tem fé, né? Mas a questão não é a fé, né? Mas o objeto da fé, né? Então a questão é essa, né? Então, como eu falei aqui, que a questão não é a fé, mas o objeto da fé. Então é a fé em Cristo. Então a questão aqui é essa, é a fé em Cristo, né? Lá em João, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 47, Jesus vai dizer assim, ó, na verdade vos digo, né, que aquele que crê em mim, né, tem a vida eterna. Então o único que pode dar a salvação, a vida eterna, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, né? Lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, o apóstolo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a pessoa ela tem que ouvir o evangelho, e entender o evangelho, e crer. Então, a fé ela vem pelo ouvir. Então, ela vai entender porque Deus vai colocar a fé. Porque, como eu falei, que a fé, ela é um dom de Deus. É Deus que dá a fé para a pessoa crer. Então, quando a pessoa ouve o evangelho, ela é escolhida por Deus, Deus coloca a fé, né, e o arrependimento do coração dela, ela crê, né? Então, aí ela é salva pela fé em Cristo, né? Porque quem salva é Cristo, né? A fé, né? A fé, ela é um instrumento, né, que Deus nos dá. A fé ela significa, né, nós colocar nossa confiança em alguém. E quem é esse alguém? Jesus Cristo. Então, nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Deus dá o dom da fé e essa fé nós colocamos em Cristo. Quer dizer, nós colocamos a nossa confiança somente em Cristo que nos salvou, né? Então, lá em Romanos também, aqui, ó, em Romanos, capítulo 1, no versículo 17, Paulo diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Paulo diz assim, porque nele se descobre. Nele quem? Jesus. Nós descobrimos a justiça de Deus em Jesus, de fé em fé, né? E a fé vem de quem? De Deus, né? Aí vai diz Paulo,
como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo não, então aqui o justo ele vai viver pela fé, da fé que Deus deu, né? Aí lá em Isaías, né, no capítulo 64, versículo 6, né, lá fala que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. As nossas obras não prestam, né? As nossas obras não prestam para nos salvar, né? Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, né? Então Deus já deixa claro que a salvação é somente pela fé, né? Então, esse aqui é o vídeo, né, explicando esse estudo sobre o sola fide, né, ou somente pela fé, né, somente a fé. Então, somente pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos. Então, pessoal, como eu falei lá em Isaías, que as nossas obras são como um trapo de imundícia. As nossas obras, ela não serve para nos salvar, nossas próprias obras. Só que quando nós somos salvos por Jesus Cristo, as boas obras que nós andamos é as obras que Deus preparou. E onde é que está escrito? Lá em Efésios também, no capítulo 2, no versículo 10. Lá fala assim, Paulo diz que porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quer dizer, nós somos feituras de Deus, criados por Deus em Cristo para as boas obras. Então essas obras as obras que Deus produz em nós, para nós andar depois que nós fomos convertidos, né, que nós fomos regenerados, né, que Deus colocou a fé, o arrependimento, e nós cremos. Aí agora nós vamos andar nas boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas, como aqui diz. Então não é as nossas próprias obras nossas, mas agora quando nós cremos, nós vamos procurar exercer as boas obras que Deus preparou, né, antes da fundação do mundo, né? Então, como eu falei lá em Isaías, que as nossas obras, elas não servem, né, são como um trapo de imundícia. Então, quando Deus salva nós, aí Deus salva nós para praticar as boas obras, né? Então, as boas obras que Deus preparou, elas são importantes para nós. Porque é as obras que Deus preparou, não é as nossas. É as que Deus preparou, que nós andemos nela. E como é que nós vamos praticar essas obras? Que obras são essas? Então, nós vamos começar a orar a Deus, a ler a sua palavra, meditar nela, né? Procurar exercer os frutos do Espírito, as boas obras, os dons, né, que Deus dá para nós através do Espírito Santo. Então nós vamos exercer, praticar, se esforçar, né, nessa obra de santificação, porque nós fomos justificados e nós vamos agora passar pelos processos de santificação, né, diante de Deus, até o último dia nosso aqui na terra, até a vinda do Senhor, entendeu? Então as boas obras que são importantes é as que Deus prepara para nós andar nelas, porque quando nós não conhecia Deus, nós vivia no pecado e nós era escravos do pecado, mas Deus salvou nós pela fé, né? Ele salvou nós pela sua graça por meio da fé, né? E esse dom vem dele, né? É obra exclusiva de Deus, a salvação é obra exclusiva de Deus. Então Deus nos salvou, né, das má obras, das coisas que não agradavam a Deus, né, onde nós estávamos mortos, né, nos nossos pecados e delitos, né? Deus nos salvou, né? E agora nós temos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo para exercer e praticar as boas obras. Então esse aqui é o vídeo explicando sobre o sola fide, né, somente a fé, né, e até o próximo vídeo, né, que nós vamos falar sobre o soli deo gloria, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um, né,
E quem assistiu até o final, Deus abençoe também, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.